Olá, olá! Então, eu decidi fazer um vídeo sobre a lua cheia em Libra que aconteceu ontem, sábado, 16 de abril. Esse vídeo vai ficar gravado. Quem puder assistir agora, pode deixar comentários. Eu vou fazer ele na horizontal, porque depois ele vai também para o YouTube. E deixar um recado aqui para o Instagram sobre vídeos horizontais, porque os vídeos verticais eles destroem a tradição do cinema, a tradição da produção de vídeos. Então fica bem mais fácil para mim fazer assim, um vídeo feito horizontalmente ele serve para outras plataformas e para outras formas de display, para serem mostrados de forma tradicional. Enfim, podem deixar recado aí, mas quem for assistir depois, tudo que você tem que fazer é só virar o celular para ver melhor. Vamos lá. Essa lua que aconteceu ontem em Libra, eu ia fazer ontem. Oi, Úrsula, tudo bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui só um minuto, gente. Eu queria tirar os comentários da minha... Bom, não vou conseguir. Então, a lua que aconteceu ontem, lua cheia, eu ia fazer esse vídeo ontem, mas sem condições. Muito intensa, essa lua caiu... Eu tenho umas coisas aí meio em Libra e tava muito intensa, então não dava nem para se concentrar. Então, vou fazer hoje. Aqui está, deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui, ó. Como é que tava essa lua de ontem. Tá vendo? Era assim, a lua em Libra aqui e o sol em Áries aqui, né? E aqui embaixo, Plutão, fazendo uma quadratura, Plutão em Capricórnio, fazendo uma quadratura com o eixo da lua e do sol. Toda lua cheia, a lua e o sol estão em lugares opostos no céu. É por isso que a lua fica cheia, porque ela fica completamente, ela tem um lado que fica completamente iluminada pelo sol. Claro que o outro lado dela, o lado de trás, fica escondido. E a propósito, o lado de trás da lua é chamada de Lilith. Então a lua cheia é o oposto da lua negra, que também é conhecida como a lua nova, que é quando não tem lua no céu, porque lua e sol estão do mesmo lado. E aí, por isso que não tem, a lua não, o sol não tem como iluminar a lua. Então, esse Plutão aí fazendo essa quadratura, porque é um ângulo de 90 graus aqui, com o sol para um lado e a lua para o outro, ele produz uma tensão aí, né, como se ele estivesse puxando aí, cada um para o seu lado. O Plutão é um planeta que é extremamente intenso, poderoso, um planeta de transformações, um planeta de... ele tende a externar, a trazer à tona tudo que está escondido, tudo que está... coisas que são feitas de maneiras escusas, as lamas. Então, esse tarô que eu vou puxar hoje para todo mundo aqui vai ser... eu vou tirar 2 cartas para cada signo, porque o Plutão aí no céu, ele fala o que você vai escolher, que lado você vai escolher, o que você tem que ganhar e onde é que você tem que perder, né? E aí cada um vai ter um lado, tem gente que vai pender mais pro lado do sol, às vezes a gente tem que ver a luz mais, ir na direção da luz, às vezes a gente tem que ir na direção da lua, que é ver o lado sombra, o lado escondido, o lado emocional. A lua é o lado emocional, o nosso lado mais criança, assim, interno, né? E o sol é o nosso racional. Então tá, eu só queria mostrar isso para vocês saberem que essa puxada de cartas vai ser com essa intenção. 2 cartas para cada signo sobre o que eles têm que ganhar e onde eles têm que perder, tá bom? Vamos lá. Deixa eu misturar aqui o tarô. E a gente vai começar com... Deixa eu marcar aqui que fica mais fácil para depois as pessoas acharem. Áries. Vamos lá, arianos. Vamos correr que a gente tem muita coisa aqui para falar.
duas cartas aqui. O que é que Áries precisa ganhar? Aqui, já peguei uma. E o que é que Áries precisa perder? Aqui. Vamos lá, queria sair duas, viu? Vamos ver. Para o lado de ganhar, é o Pajem de Ouros. O Pajem de Ouros fala de aprender a viver. Aprender a viver a parte prática e real da vida. Então, esse é o lado que, digamos que esse é o lado que o Áries precisa ir nessa direção. E aqui, o lado do que ele tem que largar um pouco, que é o Cavaleiro de Paus. Perfeito. O Cavaleiro de Paus é o aventureiro, aquele que não tá nem aí. Ele, vou colocar assim, acho que dá pra vocês verem melhor, né? Ele é uma energia meio adolescente, leviana, imprudente, às vezes vai passando, é meio Dom Juan, ele vai passando, arrancando corações, não se preocupa muito. É uma energia, todas as energias, elas têm lados positivos e negativos. Às vezes, algumas pessoas estão muito amarradas e precisam ir nessa direção. Nesse caso, o que está sendo dito é que arianos, esquecer um pouco a vagabundagem, vou colocar de forma bem ariana, que eu tenho uma lua em Áries também, e prestar atenção na organização da vida concreta, tá? Prestar atenção em o pajem é começar do comecinho, do básico, a entender como é que se planta uma semente, como é que ela dá frutos. É bem na área da vida concreta, inclusive área de dinheiro. Então, focar aí, para os arianos, focar aí numa coisa mais construtiva. Vamos construir. Não dá pra colher nada se a pessoa tá de festa em festa, deu pra entender mais ou menos, né? Se a pessoa tá tipo muito irresponsável. Então começar do basiquinho, porque essa energia é uma energia mais básica, a se responsabilizar. Então, para quem tem lua, ascendente ou sol, o que tá pedindo para você cuidar aí? Que área da sua vida, pode ser dentro do profissional, da vida prática, não sei, de repente as suas posses, uma casa, tem alguma coisa bem concreta pedindo para você cuidar, se focar naquilo para não perder, porque essa energia aqui, ele termina perdendo coisas por leviandade, por não estar prestando muita atenção, tá bom? Então, mais responsabilidade para os arianos e maneirar aí a banda voou. Vamos lá. Próxima energia aqui, que a gente vai ler. Touro. Vamos lá. Vou pedir aqui uma energia para duas cartas. O que os taurinos devem ganhar, o que é que eles devem escolher e o que é que está na hora de deixar um pouco para trás, de acordo com essa lua. Quero duas cartas. Taurinos. O que taurinos vão ganhar? Opa. O que é que os taurinos têm que perder aqui? Obrigada. Ganhar, né? Escolher ter limites. Essa carta aqui às vezes fala das pessoas nos usando muito, ou até mesmo a gente se permitindo usar. Então, estabelecer limites, estabelecer sim e não, quando dizer sim e quando dizer não. E o que tem que deixar para trás é nada de seguir em frente. Aqui é o 5 de espadas e aqui é o 6 de espadas. Saíram cartas muito uma atrás da outra, né? Nessa carta aqui é quando a pessoa vai em frente numa coisa, num negócio, numa situação que na realidade ela não quer muito ir em frente nessa situação. Então, o recado para os taurinos é saber ter limites, saber respeitar os próprios limites. Se não quer fazer alguma coisa, se não quer alguma coisa, dizer não. E se realmente deseja correr atrás, dizer sim.
Então, que os sims sejam sims e que os não sejam nãos. E nada de se forçar. Tá vendo como ele tá aqui, ó? Meio resignado, né? Ele tem que fazer. Esse rapaz está indo para um lugar para fazer uma missão que ele não tá totalmente convencido, ele não tá convicto que ele deve fazer isso. Você vê que as emoções aqui, ó, estão turbulentas. Por dentro ele tá isso aí, ele tá essa turbulência. Mas ele fechou os braços e disse eu vou. Às vezes isso é necessário, mas às vezes pode ser tóxico, pode ser doentio, pode nos afetar negativamente, tá? Então o recado para os taurinos organize seus limites, seja justo ou justa com você mesmo. Isso é saúde. Quando a gente fica passando por cima demais do que a gente não quer, do que a gente quer, ou fazendo o que a gente não quer, isso detona a nossa autoestima, detona nosso senso de justiça com a gente mesmo, cria uma sensação de traição interna, é super negativo. Tem muitas coisas, eu estava conversando outro dia com uma amiga minha, vou fazer um parênteses assim, porque é quando os assuntos vão rolando, né? Eu estava conversando com alguém e essa pessoa falou que estava na relação com uma pessoa que não estava se sentindo bem, e eu falei, olha, tem que ter cuidado porque tem gente que baixa a autoestima da gente. E essa pessoa falou, não, mas essa pessoa não me falou nada, não me botou para baixo. Não precisa falar nada. Se estamos numa relação que o outro não respeita, ou que o outro nos conta mentiras, ou que a gente percebe que o outro não está sendo honesto, a própria atitude imoral, antiética na nossa direção, ela é uma não saúde. E o nosso sistema, o nosso inconsciente percebe isso e ele se ressente. E quase tudo que é negativo baixa a nossa autoestima. Inacreditável, né? Isso vai minando, vai fazendo furinhos assim. O que é baixar a autoestima? Kleber Neves, ela é demais, chega de mansinho, presta atenção. Suzy, maravilhosa, minha querida prima. Então, isso é especialmente importante para os taurinos, porque os taurinos lidam também com a parte da autoestima. Os leoninos, especialmente, mas os taurinos, eles têm aquilo, o valor interno, o valor do que eu valho, as vontades são uma coisa muito importante para os taurinos. Então tem que se respeitar muito, porque quando a gente não faz isso, uma série de probleminhas psíquicos, emocionais acontecem por dentro. As águas ficam assim, ó. Embora a gente fique fazendo de conta que tá tudo bem, que consegue fazer, que não, vou em frente. Quem nunca, né? Especialmente os taurinos que são muito bons com força de vontade, né? Conseguem, às vezes, passar por cima de si mesmos. Mas esse passar por cima de si mesmo é equivalente a alguém passar por cima de você. Então, um recado aqui. Como saber se o que eu estou fazendo comigo é justo ou não, é saudável ou não? Imagine que alguém estivesse fazendo aquilo com você. É a melhor medida para você perceber, pô, eu ia ficar chateado se alguém fizesse isso comigo, se alguém mentisse para mim, se alguém fosse injusto para mim, se alguém me usasse, me obrigasse a ficasse me chantageando, me manipulando. E tem maneiras muito sutis de fazer isso, que a gente nem percebe que a pessoa está fazendo. Qual é a maneira de saber se o que eu estou fazendo, se o que eu quero fazer está alinhado com a minha saúde interna? Como eu me sinto? Parar e sentir no corpo. Sentir no corpo. E o taurino é perfeito com isso porque ele é muito sensorial. Às vezes, a nossa cultura não ensinou a gente a parar e sentir o corpo. Mas podemos começar a exercitar isso. Eu falo de cadeira, eu não tinha isso e hoje em dia eu desenvolvi. O corpo, ele dá, quando a pessoa, a situação não está alinhada, ele manda recados. Isso é patente. E é todas as vezes. A questão é que às vezes a gente não percebe, a gente não está sensível a isso, porque aprendemos a não ficarmos ligados a essas pequenas mensagens. Então a gente sua, fica coçando demais no lugar, começa a espirrar. O corpo começa a dizer, tem alguma coisa errada aqui, não estou me sentindo bem. Então, prestar atenção nisso,
Se precisar, se tiver muito distraído, eu sempre digo, vai no banheiro, sempre tem um banheiro em algum lugar. Seja justo com você, seja amoroso, isso é gentileza, isso é saúde, é bom pra você, é bom pro mundo. Né? Prestar atenção em si. Vai no banheiro, respira e pergunta, peraí, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada, eu não tô percebendo. E às vezes a gente fala, não, mas o fulano não fez nada, a fulana não fez nada. Tem alguma coisa acontecendo. Não é sobre culpar alguém, mas é sobre se responsabilizar sobre o que está acontecendo e saber quando é hora de sair e deixar aquilo. A Frida Kahlo dizia, onde não podes amar, não te demores. E amar a si mesmo, onde não houver amorosidade, que é o produtor de todo tipo de saúde. Então, taurinos, fica a dica aí. Se observar mais, não fazer, né, deixar para trás a ideia de se forçar a qualquer coisa e observar os próprios limites. E olha, é delícia, viu, observar os próprios limites. Dá um alívio quando a gente começa. Inicialmente a gente fica meio resistente, porque o corpo tem um lado meio destrutivo que fica, quem é você para ficar dando limite? Não, é quando você fala, não, sim, vou dar sim, vou me cuidar. Dá aquele alívio, assim, parece que chegou alguém para lhe acolher, mas adivinha quem chegou? Você mesmo. Então tá, vamos lá, gente. Próxima energia. Gêmeos. Gêmeos. Aí, geminianos. Vamos ver o que é que tem para Gêmeos. 2 cartas para saber o que é que nessa alunação de Libra, o que é que a alunação, qual é a dica, né? O que que a gente deve, onde que a gente deve ganhar, ou seja, onde a gente deve investir, onde a gente deve focar, e o que a gente deve perder, fechar aquela porta, deixar para trás. Vamos lá, primeiro, onde ganhar, aqui, e agora, o que os geminianos têm que perder aqui? Vamos lá. Olha que carta forte. Essa carta aqui é uma carta, o 2 de espadas, fala de não ver alguma coisa. E geralmente essa carta é bem negativa, né? Que a gente não deve deixar de ver alguma coisa, a gente deve sempre ver alguma coisa, mas ela saiu aqui no lado do que você deve ganhar. Será, geminianos, que vocês estão muito grudados, com as anteninhas muito abertas? Será que não é hora de se fechar? Parecido com touro um pouco, né? De tipo assim, não prestar atenção no que não é importante. Aprender a não prestar atenção, a não se conectar, a não ficar esmiuçando tudo. Virgem tem isso, Virgem é regido por Mercúrio e Gêmeos também é regido por Mercúrio. São signos que são muito alertas e têm a cabeça muito rápida, eles percebem muitas coisas de uma vez só. Os geminianos especialmente entra muita coisa. O geminiano é um colecionador de informações. Ele vai para o mundo e ele fica ali, né, computando tudo. Então aqui, estranhamente, tem um recado que fala de não prestar atenção em conflitos que não são seus, em problemas que não são seus. Isso acontece bastante. No outro dia teve uma pessoa que veio se consultar e que estava completamente sobrecarregada, porque estava extremamente aberta aos problemas que estavam acontecendo ao redor dela, que não eram problemas dela. Eu já passei por isso. Quem tem muitos canais assim, às vezes sofre com isso, não consegue triar. Uma coisa meio parecida com o do touro, mas diferente, né? Então, fica essa dica. Vamos ver o que é que tem que deixar para trás aqui. Olha que interessante, saiu meio que trocado. Essa carta do Hierofante é uma carta que fala de autoridade. Então, a impressão que me dá é que como se os geminianos estivessem... Deixa eu colocar aqui para vocês verem meu rosto. Como se os geminianos estivessem se metendo em muitos assuntos que não são deles. E eu não falo isso de uma forma negativa, eu falo até para proteja-se,
resguarde-se. Guarde sua energia para os seus assuntos. Porque às vezes a gente até entra numa de ajudar, salvar, né? E o geminiano, ele é uma pessoa de entrar em muitos assuntos e sair. Tem uma piadinha que fala que os geminianos são aqueles que entram numa conversa, jogam uma bombinha, faz uma confusão, sai e depois fica todo mundo lá endoidando, né? É uma característica geminiana. Mas tem uma mensagem muito interessante aqui, geminiano. Eu não sei se vocês... daqui a pouco eu respondo, Suzy. Acho que é que você perguntou em relação a touro. Então tem uma mensagem que é um pouco assim... se desautorize, que essa carta fala de autorizar. Então se desautorize um pouco de ser... dos problemas ao seu redor. Tá vendo que essa é uma criança e os pais aqui, ó. Os pais estão brigando e ele tá enlouquecendo ali porque ele tá no meio, né? Depois o sol cobra dele pra ir matar a mãe, porque a mãe é que vai matar o pai. Isso, ele pira, essa carta ele meio que pira, assim, entendeu? Então, assim, geminianos, cuidado com os conflitos que não são seus. Deem um passo para trás. Não precisa, não é largar, é sutil isso, tá? Você pode até estar presente para se alguém precisar, mas ter muito cuidado de não se envolver emocionalmente com problemas que não são seus. Não ficar, esse aqui é o padre, é uma figura de autoridade, então assim, não se responsabilizar, né? Se desautorizar, nesse caso seria bom se desautorizar. Deixa as pessoas se responsabilizarem pelos conflitos deles. Faz sentido? O Hierofante e o 2 de paus. Essa carta é um arcano maior, bem forte. Deixa eu olhar aqui o que as pessoas estão falando. Eu sofro e nem sou taurina. Então, Suzy, todo mundo tem um lado, esse recado é para os taurinos, mas qualquer pessoa que chegar aqui em qualquer momento, depois de 2020, e essa mensagem chegar para você, é porque essa mensagem tinha que chegar até você. Então, se é algo que você se identifica, não tem problema nenhum. E todos nós temos um signo, todos os signos no mapa, na mandala. Então, às vezes tem um lado seu, por exemplo, se você tiver um ascendente em touro, uma lua em touro, ou um signo forte, pessoal em touro, essa mensagem pode ser para você também. Mas, independente disso, se identificou, eu acho que você estava perguntando, quando você perguntou sobre o touro. Confirma aí, Suzy, porque aí eu falo, você falou o que deve fazer, o que a gente deve fazer, né? Confirma aí que eu complemento, sim. Eu tento dar algum exemplo. Vamos lá, minha gente. Próxima energia, Câncer. Vamos pedir aqui, eu quero 2 cartas relacionadas à lua cheia em Libra para Câncer. E a primeira carta vai ser o que é que Câncer deve ganhar, o que é que ele deve adquirir, né? Onde que ele deve focar e o que ele deve perder, porque não interessa. Vamos lá, a primeira carta é o que Câncer aqui deve ganhar. Tirar aqui o que Câncer deve perder. Tirar isso aqui. Para Câncer, 9 de paus, o que Câncer deve ganhar? Persista. Persista, insista, que você consegue. Essa carta fala de um último obstáculo em alguma situação, em algum projeto, um último obstáculo que está difícil, digamos que é a última prova para poder chegar na Terra Prometida aqui, tá vendo? Então, vale a pena ter paciência, cancerianos, ter perícia, ir com cuidado, vai devagar, porque aqui ó, é um barco que está tentando atravessar um estreito e que se ele não tiver cuidado, ele joga o barco nas pedras e aí pode danificar o barco e até afundar o barco. Mas essa carta é uma carta de persistência, de saber persistir nos momentos difíceis para poder chegar lá. Tá? E aí eu vou ler daqui a pouco o que a Suzy falou, mas deixa eu colocar aqui. E o que
o canceriano tem que deixar para trás? A justiça. Gente, tá muito forte essas cartas. Tá saindo muito arcano maior para o que deve se deixar para trás. Quando a carta da justiça sai assim negativamente, né, do que você deve deixar para trás, às vezes a pessoa não tá deixando fluir. Ela quer antecipadamente planejar tudo tão concretamente, tão totalmente, que a coisa não está fluindo. Pode ser que esse seja o problema aqui. A justiça, você vê que ela tem uma águia aqui, né? Tem uma espada. Ela é toda certinha, tá vendo? A justiça tem a ver com métodos, com uma inteligência bem racional, com um equilíbrio bem racional. Só que às vezes a gente acha que a gente está sendo racional, deixa eu colocar assim para vocês me verem. A gente acha que a gente está sendo muito racional, muito organizadinho, e às vezes a gente está com um controle da coisa, muito controle. E aí empaca. Então, essa situação aqui, para ela fluir, é uma combinação de soltar devagar e prender um pouquinho, soltar. Né? E esse é o equilíbrio da vida. É um pouco de liberdade e um pouco de regra. Um pouco de liberdade e um pouco de regra. Essa é a arte de viver. Essa é a dança, né? De Dionísio e Apolo, né? O caos e a ordem. Então, às vezes a pessoa está com a mão puxando muito, agarrando muito, com medo de estragar tudo. E às vezes também a pessoa solta tudo, né? Então, organizar aí esse excesso de controle. O que eu recomendo é conecte-se com você, respire, tudo flui a partir da nossa energia. Tudo flui a partir da nossa energia. Toda criação é uma criação que nossa, né? A gente co-cria. Então tem as coisas externas, mas quando as coisas não estão fluindo é porque a nossa energia está toda bagunçada dentro. Então, respirar, se focar, conectar com o coração. Imagine, use a sua imaginação para se conectar com o seu coração. Imagine o seu coração todo dourado, né? Imagine ele sendo aquecido pelo sol e sinta, pare um pouco e sinta. Mesmo que você tenha dificuldade de sentir, deixa eu falar uma coisa bem importante, porque a gente recebe muito conselho, né? Sinta isso, faça aquilo. Mas quando a gente não sabe, não tem experiência, não acontece nada. Eu já passei por isso, de deitar e não sentir nada, né? Então, é um processo. O importante é começar, só de você parar para prestar atenção do jeito que der, isso já é terapêutico. Já começa a abrir. Porque é um processo de experimentação. Ninguém pode dizer a ninguém como é sentir o quê. Quando eu trabalhei com o meu guru, que era um mentor de meditação, eu passei por isso. E ele falou, eu não vou ter como lhe dizer o que você está sentindo, você vai ter que, por erro e acerto, ir sacando como é que o seu corpo faz isso, fala aquilo. Então, não é racional. E é uma coisa de entrega. O que é entregar? É você estar ali, presente, tentando, sem saber. Essa é a base do amor. Amor é dar aquilo que a gente não tem. Então, toda vez que a gente está fazendo uma coisa, que a gente está tentando muito, está tentando ali, não sabe, é uma situação amorosa, de amorosidade. Tá, então, para a gente não ficar muito confuso aqui, nem profundo, cancerianos, conectem-se com a sua emoção, com o seu coração, para vocês terem essa dosagem da mão nessa travessia de alguma situação, alguma situação que vocês têm, ou evento que está precisando que vocês sejam bem precisos. E se a gente não está muito alinhado, é difícil de saber o quão preciso. Quando eu aproveito, eita, vai agora solta, vai. Aí, quando chega mais na frente, segura de novo, tá? A mensagem que eu posso dar é essa, com relação a ter cuidado com o controle. Controle é algo complexo, é um trabalho que a gente vai... Não se solta controle assim, não se aprende como lidar com o controle de uma hora para outra, mas um lugar muito esperto, muito maravilhoso e muito sábio é o coração.
tá? Ele é a mais pura representação da nossa verdade. Então, se você achar jeito de sentir, mais ou menos, né? E às vezes é só tipo assim, só de você sentir, só de você se conectar, vai vir a primeira coisa. Não, eu quero isso. Aí às vezes vem a mente e fala, não, isso não. Enfim, boa sorte aí nessa busca. Deixa eu ler aqui o que a... Desculpa assim que eu tô virando, mas é porque é assim mesmo, tá? Isso, quando a gente se sente incomodada no trabalho, por exemplo, o que devemos fazer é afastar essa energia ruim que às vezes nos toma. Então, eu acho que você está falando sobre... eu não lembro mais qual era o tema. Eu acho que era de touro, né? Quando você perguntou sobre... Enfim, touro e gêmeos foram parecidos. Os dois falam de colocar limites entre eu e o outro. Não é colocar muros. Eu tinha um desenhozinho aqui muito legal, mas eu acho que eu joguei fora. Mas eu faço um agora, porque ele é facílimo. Então eu vou colocar aqui. Então, tem 3 situações de limites, tá? Vou explicar para vocês agora. Nossa, aí nada funciona, né? Quando a pessoa tá tentando... Esse gráfico que eu tenho, eu uso muito, gosto muito dele. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, é esse gráfico aqui, tá? Essa aqui é uma pessoa que ela tá sem limite nenhum. Ela tá completamente aberta. Tudo entra no mundo, tudo. É tipo, ela tá totalmente misturada com os outros, né? Tudo entra, tudo afeta ela. Essa pessoa aqui no meio é uma pessoa que ela tá fazendo o contrário. São lugares parecidos, só que opostos. Essa não sabe lidar com os limites e abre tudo, diz sim a tudo. E essa diz não a tudo e cria um muro. E essa terceira situação aqui é a situação que é considerada mais saudável, que é quando a gente filtra a vida. Isso quer dizer com tudo. Então, algumas coisas vão entrar, eu vou dizer sim para algumas coisas, se elas alinham com o meu propósito, com os meus desejos, se elas sentem bem, e eu vou dizer não para outras que não alinham, que eu não me sinto bem fazendo. É basicamente como você se sente. É muito importante no aprendizado para saber o que vale e o que não vale. O recado é como eu me sinto em todas as situações, como eu me sinto com tal pessoa, como eu me sinto em tal lugar. Depois que sair desse lugar, fazer uma checada. Esse é um processo de autoconhecimento. À medida que você vai se perguntando isso, você vai colecionando informações e você vai naturalmente aos poucos sacando, essa situação não me faz bem. Porque às vezes, para desenvolver uma rapidez mental e emocional e natural, que a resposta vai vir mais rápido da próxima vez. Acontece muito da gente não conseguir fazer essa captação do que está acontecendo internamente, e sempre internamente está sendo avisado pra gente, através do nosso corpo, tudo que está acontecendo. O corpo está sempre revelando. É a gente que não se conecta com isso. Então, essa situação aqui é uma situação de você tem que ir experimentando. Toda vez que disser sim a algo, vê como se sentiu, vê se aquilo deu certo, faz o registro daquilo. Aprende alguma coisa. Toda vez que disser não, faz o registro, vê o que é que funcionou. Isso é autoconhecimento. Ninguém pode fazer isso pela gente. É a gente que precisa fazer isso todos os dias, de hora em hora, de minuto em minuto. Aí você vai dizer, rapaz, isso é responsabilidade e é maravilhoso. Porque você vai montando uma estrutura de informações maravilhosas que com o tempo você vai reagir naturalmente alinhado com isso, tá? Então aqui essa pessoa não troca com o mundo e a gente não vive sem a troca com o mundo. A gente precisa do outro e do mundo para
interagir. Nós somos seres vinculares, a gente nasceu de pai e mãe, né? A gente não nasceu de chocadeira. A gente, como mamíferos, nós nascemos de um vínculo que foi feito, um vínculo entre duas pessoas que gerou a gente, e a gente depende daquele vínculo também para crescer. Então aqui, essa pessoa isolada, ela fica estagnada. E essa aqui, ela fica em perigo, porque nem todo vínculo é saudável, nem toda comida deve ser comida. Ela fica exposta a veneno, a tudo. Então, tá trocando tá comendo até o que, tá recebendo até o que nem deve, tá? Então, mais ou menos isso. Então, no trabalho, quando observar, isso não precisa nem dizer a pessoa. Ir observando o que pode passar por esse filtro ou não. A responsabilidade desse filtro é nossa. E com o tempo, você vai aprendendo a ir se desplugando disso. Se tá prestando muita atenção em situações, às vezes a gente tá muito aberto, então observar por que tá sendo sugado ali. Às vezes também tem alguma coisa ali para aprender, né? Um aprendizado. E às vezes está repetindo comportamentos que já existem antes, geralmente da infância. É só uma continuação, tá bom? Vamos lá. Próxima energia. Deixa eu mostrar aqui. Leão. Vamos lá, leoninos. Vamos ver o que aqui os leoninos precisam ganhar. Que lado eles precisam agarrar, ganhar, expandir. E que lado eles precisam perder, deixar aquilo passar. Ou não colocar tanta energia naquela área. De acordo com o que eu expliquei sobre a lua. No comecinho eu dei uma explicadinha sobre o que é que essa lua em Libra, o que é que ela faz. Plutão está fazendo um aspecto com o Sol e a Lua, e ele meio que pede pra gente se decidir, pra gente largar uma coisa e agarrar outra. Cada um vai ter que descobrir, né, o que é. Uma astróloga eu vi e falou assim, que lobo você vai alimentar, né? Não dá pra ter tudo. E também a gente quer alguma coisa, não dá pra ficar sem tudo. Então vamos lá, para os leoninos, o que é que se ganha e o que é que se perde? Gente, tá saindo, tá incrível essas cartas. É incrível como tem um padrão. Olha só, tá? Já faz uns 3 ou 4 signos que o lado do que se perde é um arcano maior, que são coisas amplas, muito fortes, né? E que geralmente é onde a gente é ajudado. Então tem muita chamada para responsabilidade. Eu não estou surpresa, porque eu não falei, mas tem existem dois aspectos no céu, chamado Nó do Norte e Nó do Sul, que é tipo a missão, a situação da humanidade agora. Tá todo mundo passando por esse eixo, que é o eixo Escorpião-Touro. E quadrando esse eixo tem Saturno, que é um planeta que chama a responsabilidade. Então tá um período que Saturno tá chamando para responsabilidade e Plutão tá dizendo, você tem que escolher. E as cartas que estão saindo, as coisas que a gente tem que escolher, são cartas de arcanos menores. O que diz o quê? São cartas que falam, está na sua mão, é você que vai escolher, sou eu que vou escolher. Né? Largar, ficar esperando, né, que alguém venha e fale alguma coisa e diga alguma coisa. Tem uma energia muito forte de ação a partir de mim, mesmo sem saber direito, mesmo, né, mas fazer alguma coisa. Enfim. Gente, peraí. 5 de ouros para os leoninos. O que os leoninos devem ganhar? Onde eles devem se aferrar? Que direção? Eles devem ir. O 5 de ouros fala de uma pessoa que está deixando uma cidade para ir para outra. Ele está arriscando aqui. Esse rapaz, esse artesão era um artesão muito famoso na vila dele, e ele ficou com muita inveja do sobrinho dele, que estava começando a fazer a mesma coisa, a ponto que ele matou o sobrinho. Na realidade, ele matou uma parte dele, né? Se a gente trouxer para a psique, é um lado dele que queria
fazer alguma coisa nova e ele, muito conservador, muito amarrado, não aguentou e pisou nessa parte. E agora, isso trouxe uma escassez para ele, ele teve que sair da cidade para ir recomeçar em outro lugar. Então, leoninos, forte, tá? Essa é uma carta de crise, né? Que fala de assumir a crise, de entrar na crise, de arriscar, de não ter medo de passar por escassez, por falta, que estranhamente o caminho é justamente sustentar, deixar tudo para trás. Sustentar, perder o que precisa ser perdido. Olha que carta para os leoninos. O que eles devem ganhar? O que eles devem ganhar é aceitar perder. O que não interessa mais. E geralmente a gente fica apegado a alguma coisa porque a gente tem medo de perder algo, né? A gente às vezes sabe que tem que deixar aquilo para trás, mas a gente fica com medo de perder e entrar num lugar de escassez, de falta, de desabundância. Só que, adivinha, para qualquer coisa nascer, alguma coisa tem que morrer. Não tem jeito, para uma nova janela abrir, uma porta tem que fechar. A mensagem é mais ou menos essa. E essa carta aqui dos enamorados, que é o que eles têm que perder, parar de ficar nesse lugar aqui, é uma carta justamente de dúvida, de não conseguir escolher. Não consegue escolher, essa é uma carta de escolha, tá vendo? O Pares aqui, ele tem que escolher qual é a mulher mais bonita e qual que ele quer. Então essa carta, quando sai, fala muito de uma escolha entre duas coisas, que a pessoa fica com dificuldade, fica muito em cima do muro. Então a mensagem para os leoninos é: não dá mais para ficar em cima do muro, tem que escolher, mesmo que aquilo signifique passar por uma fase de baixa. Às vezes a baixa não é só dinheiro, às vezes é uma baixa emocional, sabe? E aceitar isso. As emoções não matam. E às vezes a gente tem que baixar um pouco, ficar um pouco na falta ali, porque é na falta que as coisas se criam, é nesse caldeirão, no vazio. Só num útero vazio pode um bebê ser gerado. Isso é lei, né? A mulher que já está grávida não pode engravidar, né? E pior, né? Uma coisa que está cheia de algo que já morreu, é pior ainda, né? Quando uma mulher, né? Sem querer entrar numa negativa, mas, por exemplo, quando infelizmente uma mulher perde um filho naturalmente, sei lá, tá com 2 meses, 3 meses, o que é que o corpo faz? Ele expulsa aquilo. Ele faz um aborto natural. Ele expulsa aquilo porque tem que expulsar. Tem que voltar pro vazio para poder gerar de novo. Se ficar ali, apodrece. Então sempre lembrar disso, que o que a gente não quer largar e precisa largar é um peso morto. É andar com um cadáver, arrastando um cadáver. A gente nunca pensa nisso, né? A gente acha que aquilo ali tá vivo. Não tá vivo às vezes, tá zumbi já. E puxando, sugando a nossa energia. Ficar no vazio requereria menos energia. Seria até, não é tão difícil assim, o vazio. É que a gente, às vezes, os medos, né? Os medos ficam maiores à noite. Experimentem. E outra coisa, todo mundo tem seus recursos. Orem, conectem-se com os seus anjos da guarda, conectem-se tem gente lendo tarô, tem gente falando de astrologia, falem com amigos, peçam ajuda, né? E se centrem, cada um tem suas crenças, suas maneiras, as ferramentas servem para isso. Todo tipo de ferramenta traz alívio para passar por aquela fase. Ela às vezes não é que ela resolve, mas ela dá força, né? Ela dá encorajamento para passar, porque outra lei, tudo passa. Sempre. Tudo passa. Então, começar a ver o vazio como um lugar de criação, se ele for sustentado da melhor maneira possível. E no vazio a gente se cuida muito. É gentil, não se cobra, já está no vazio, não se cobra mais. Sustenta apenas aquilo. Já viu, de novo, a mãe quando está grávida, né, ela se cuida, come direitinho, dorme bastante,
né? Não piora trabalhando demais, se cobrando demais. Bom, é uma mensagem complexa, mas espero que tenha dado para entender. Então, para os leoninos, deixar a ambivalência de lado, o não escolher, e escolher mesmo que tenha a sensação de que vai perder, sensação de perda, sustentar essa sensação de perda. E depois ele se dá bem, esse rapaz. Ele aprende e depois ele reabre o estúdio dele e dá certo, tá bom? E eu estou aqui. Eu faço muito isso com as pessoas, eu acompanho elas. Então, se tem alguma situação assim, você quiser marcar uma consulta, você quiser, eu e muitas outras pessoas estão aí para acompanhar as pessoas nesse processo, que é um processo bonito, é um processo amoroso. Vamos lá, minha gente. Eita, meu Deus. Próxima energia, Virgem. Tô fazendo assim porque fica mais fácil depois das pessoas acharem as energias. Oi, Ju. Primas e primas. Vamos lá. Virginianos, o que vocês têm que perder? Desculpe, eu sempre começo com ganhar. Então vamos refazer. Para os virginianos, né? O que eles precisam ganhar, se aferrar, trazer para eles, né? Prestar atenção naquilo. E o que eles precisam desescolher, tá? Então, carta para ganhar. Virgem aqui. E a carta para eles devem se afastar. Virginianos, 6 de ouros é uma carta bem boa. Virginianos, aceitem parcerias, mas parcerias saudáveis. Não precisa ser entre pessoas iguais. Você vê aqui que o rei. É o mesmo rapaz, o Dédalo, que é o artesão que saiu para os leões, né? Você vê, ó, olha que interessante, minha gente. Lembra que eu falei, ele se deu bem depois, o Dédalo. Na carta 5, ele entra em crise. A crise é necessária. Já foi me dito que ai daquele que não entra em crise. Tem gente que nem na crise consegue chegar. Porque escapa muito, evita, escapa, e a vida vai ficando empurrar as coisas com a barriga e nada se resolve, tudo quebra. Então, as crises são inevitáveis, elas vão existir. O que não existe muito na nossa cultura é sabedoria para lidar com as crises. A gente vive numa cultura imediatista, né, o moderno, patriarcal, ou seja, que não sabe lidar com as coisas internas, né, e quer resolver tudo, sanar tudo sem adentrar o processo. Imagine-se, de novo, eu sempre uso a mãe grávida com o filho porque é um processo perfeito ali de como a criação acontece, das dores e das alegrias na criação. Então imagine se uma mãe fosse criar um filho e concebe num dia e nasce no outro. Mas cadê o processo? Como é que a criança vai crescer? Como é que ela vai engordar? Como é que ela vai desenvolver? Tem um tempo para as coisas, tem um processo. Começar a prestar atenção em processo, que é um ato do feminino. E quando eu digo feminino, não é das mulheres, é da força do feminino em todos nós. Como o feminino está muito detonado, esquecido, desaprendido na nossa sociedade, a gente não tem ferramentas para lidar com essas coisas do feminino, que são os processos difíceis, os processos também mais fáceis, qualquer tipo de processo, tá? Mas começar a tirar esse bicho, esse desespero de passar por processos. Nós sobrevivemos, nós conseguimos sobreviver às coisas difíceis, nós conseguimos fazer coisas difíceis, desde que a gente vá aprendendo aos pouquinhos a ter amorosidade no processo, a buscar as ferramentas. Por isso que a gente se autoconhece, porque a gente vai sacando quais as ferramentas que nos ajudam para a gente não fugir, mas para a gente gerar. Então, ele fala que essa carta fala de uma parceria que é de ganho para os dois lados. Ganha os dois lados. Então, observe aí ao seu redor, virginianos, onde é que tem alguém que está querendo fazer uma parceria com vocês, uma parceria que vocês perceberam e que talvez seja uma pessoa de mais bens, de que está
né, que está num patamar mais alto em alguma situação para vocês. E pode ser o contrário, pode ser que vocês estejam nessa situação de que vocês é que vão dar o dinheiro ou vão contratar alguém. Também é importante quem está fazendo, né? Se eu estou criando alguma coisa na minha vida, eu tenho um projeto, eu preciso de pessoas que me ajudem, eu preciso de parceiros. Isso em todo lugar, até numa casa, né? Quando quem tem uma casa e tem funcionários que trabalham aí na sua casa, essas são parceiras, que às vezes não estão no mesmo nível socioeconômico, mas parceria não precisa ser de igual para igual. Nós todos somos únicos, né? Então, uns vão saber mais, outros menos, mas no final tá todo mundo meio igual, porque às vezes eu sei menos aqui e mais aqui. Ninguém é totalmente imaturo e ninguém é totalmente maduro. Por isso que a gente parceiriza, porque o que eu não consigo fazer, o outro consegue fazer. E aquilo é um mérito dele. Mesmo que seja uma pessoa que não tem escolaridade, não tem... Porque eu tô falando isso porque na nossa sociedade a gente tende a medir as coisas assim e não ver as parcerias como encontros, né, de forma humana, onde as pessoas estão... As duas deveriam ganhar e as duas deveriam dar, tá? Então, isso é o que tá falando. E aqui, olha, saiu de novo a carta... essa carta saiu para Áries, do que deixar para trás, que é o Cavaleiro de Paus. Então, fala para os virginianos abandonarem uma coisa meio aventureira, assim, de repente eles estão querendo fazer tudo sozinhos, estão querendo fazer tudo no ímpeto, né, achando que tem toda a energia do mundo, e que o cavalo vai voar, né? Esse Cavaleiro de Paus, ele é meio sem noção às vezes, entendeu? Então, assim, muito melhor é se parear. Você vê que um é Paus e o outro é Ouros. Aqui é mais estabilidade, né? Uma coisa mais estável, no sentido de que quando a gente se pareia quando a gente tem uma parceria para fazer alguma coisa, aquilo fica mais real, é mais possível aquilo acontecer, né? Grandes coisas não são feitas sozinhas. E aqui ele é meio responsável, esse cavaleiro. Ele vai muito no impulso. Às vezes ele tem a sensação de que ele pode... Por exemplo, aqui ele conquista todo mundo. É meio Dom Juan. Ele sai... Não parceiriza com ninguém, né? Vai quebrando os corações assim, deixando o povo tudo pelo caminho. Então, assim, menos avoação e mais organização. Os virginianos são perfeitos nisso. Eu nem sei porque que saiu essa mensagem, porque isso aqui é muito mais do virgem. Mas se os virginianos estão aí, porque nem todo mundo é virginiano puro, né? Às vezes a pessoa tem uma Vênus e Leão, tem coisas aí em Áries, e tem uns ímpetos assim, de achar que pode tomar o mundo de uma vez só, tá? Faz sentido? Eita, eu acho que é a minha tia. Será que é ela? Não. Tia Niedia. Beijo. Vamos lá. Próxima energia. Libra. Vamos ver aí o que é que os librianos... E, gente, para quem tá chegando agora, eu tô tirando duas cartas com relação à lua cheia em Libra, que aconteceu ontem. E pela configuração do céu, tinha uma proposta de uma escolha. Não dá para fazer tudo. Tem uma proposta de escolher, tipo, algo tem que ser... que Deus eu vou servir, né? Eu tenho que escolher algo para servir e eliminar uma outra coisa que não tá... que tem que ser deixada para trás, para poder a gente continuar. Então vamos lá, Librianos, as duas cartas do Libriano. Primeiro eu quero uma carta para onde os librianos devem ganhar, onde que eles têm a ganhar, esse aqui, e onde eles devem perder, que aquilo não interessa mais. Vocês devem estar perguntando, que puxada de carta engraçada é essa? Onde deve ganhar e onde deve perder? A gente deve perder? Deve. O que não morre não renasce. Eita, ficou uma carta de fora, que interessante. Não era essa carta para ir para o... Vamos lá. A lua
é o lugar de ganho dos librianos e o Ás de Espada é o lugar que eles devem deixar para trás. Acho que essa foi a primeira carta de Arcano Maior que saiu do lado de cá, no ganho. A Lua, librianos, é um lugar, são as nossas emoções internas. Para os librianos está bem claro, é escolher a Lua e não o Sol. O Sol é o pensamento racional, é o pai, ser muito lógico, querer ir pela lógica racional, mental. E a Lua é a lógica emocional da gente. Você vê que ela tá meio... na Lua existe um pouco de confusão. Tá vendo que ela tá assim, balançando a cabeça assim, né? É uma carta que tem uns tons cancerianos, é bem água, né? É uma carta bem feminina, uma carta de lugares internos. Então, para os librianos, a mensagem é bem forte para ir na direção da confusão. Teve uma astróloga que outro dia que falou assim, fiquem confusos. Nós estamos num momento que é bem confuso e às vezes tem que ficar confuso para poder ordenar depois. Quem vem primeiro é sempre o caos em qualquer criação. Então, qualquer situação que vai se resolver, ela precisa chacoalhar, misturar. Se ficar querendo resolver uma situação sem misturar tudo, sem quebrar, não vai resolver nunca. Você veja quando a gente cozinha, né? Cozinhar é quebrar tudo, descascar, cortar, amassar. Os alimentos se transformam, eles perdem a forma que eles têm para virarem uma refeição, né? Imagina se a gente não quisesse fazer essa parte, quebrar, ficasse tudo inteiro ali. Ficam lindos, mas não dá para comer, né? Então, assim, a Lua, para os librianos é checar a parte emocional. Se você souber onde está a sua Lua no mapa, você pode saber o signo, né? Qual é... Que lugar é esse, né? Que você tem que checar. Se você não souber, você pode marcar uma consulta comigo para você poder descobrir esse lugar, tá? Então, aqui, essa aqui é a Palas Atena, que é a deusa da justiça, que tá aqui, ó. Apesar de aqui ela tá querendo entrar, que ela tá com a espada na mão esquerda, apesar de aqui ela tá querendo entrar de forma mais intuitiva, para os librianos, não disfarce, entendeu? Não faça de conta que vai entrar, que vai sentir as emoções e tá racionalizando. Cuidado para não racionalizar as emoções, que é uma coisa que pode acontecer muito fácil para algumas pessoas. Libra é um signo de ar, ou seja, ar é mental, é pensamento, é informação, e às vezes em vez de sentir essa sensação interna, intuitiva, uma informação interna, fica lidando com fatos, com pensamentos, com coisas mentais, né? Fica justificando, eu estou me sentindo assim, aí dá uma justificativa racional. E tem horas que não tem essa justificativa. É assim, estou me sentindo assim, assim, não faz sentido, não era para estar me sentindo assim, mas eu estou. A emoção é soberana, porque ela é muito pura. Ela é muito pura. Os pensamentos, eles podem ficar influenciados por outras coisas, por lavagens que a gente tem, por questões de infância, traumas. Mas as emoções, elas são muito puras, porque elas são renovadas constantemente e elas afetam o corpo. Então, seguir o corpo, a Lua é um significador do corpo, né? Então, librianos vão pelo corpo, pelo que você está sentindo. Se está confuso, fica confuso. Aceita aquilo que a clareza vem. A clareza só não vem quando a gente fica tentando escapar, tentando pensar. Parar, respirar, dar um tempo para si, sempre funciona. Eu conheço esse processo de cadeira, mesmo quando eu não queria parar, sempre funciona. É um processo, lembrar sempre de que quando a gente não quer fazer alguma coisa, às vezes, por exemplo, eu diria para parar, meditar um pouco. Meditar não é pensar, tá? Parar e meditar é não pensar nada, é ficar um pouco no vácuo e deixar, confiar naquilo. Às vezes a gente não quer porque a gente está sem paciência com a gente mesmo
e que é um desamor não ter paciência com a gente, é um desamor a gente não permitir a gente ter esses espaços, né? Eita, peraí, que eu acho que meu... Ai, meu Deus. Meu telefone... Vamos lá, vamos correr, porque tá dando sinal aqui. Sagitário. Vamos nessa. Quero uma carta pra... Eita, desculpe. Não, a ordem é Escorpião. Aqui o vento tá aqui, então vou mostrar pra vocês aqui. Na realidade, a gente vai fazer Escorpião agora, que é quem vem depois de Libra. Valeu? Escorpião, quero 2 cartas. É porque esses assuntos são tão bons que é muito fácil de entender, viu? Escorpião, uma carta para o que o escorpião deve ganhar, deve botar na mão dele e o que ele deve deixar para trás. Aqui. Excelente carta, escorpiões. Deixem rolar, não controle. Mas isso é difícil para o escorpião, né? Essa carta aqui fala de um controle que você não tem. O que vem com muita força, já iniciou, já está em processo, mudanças grandes, viradas, não estou surpresa, porque, como eu disse, o nó do norte e o nó do sul estão em escorpião e touro. E o que a gente está deixando para trás são coisas bem escorpionas na humanidade nesse momento, né? Mudança de valores mesmo, enfim, aceitem a mudança, aceitem o que tem que mudar, aceitem que você não tem controle e confiar que vai mudar sempre para melhor, né? Confiar na fluição, não querer controlar. Isso é bem típico do escorpião, né? E aí deixar para trás, talvez tenha um time ou um grupo, ou pensamentos da família, padrões, coisas relacionadas a grupo. Esse não é um momento, talvez você tenha que seguir sozinho, e às vezes isso é bom. Então não é um momento para fazer um time, para fazer um projeto em grupo, ou se estiver fazendo alguma coisa com o grupo, deixar a coisa rolar, sem ficar... Observe se você está tendo questões com controle, com controlar alguma situação. Tá? Então o que saiu para o escorpião é isso, não controlar tanto e talvez dê mais certo fazer as coisas sozinhos. Isso é verdade, porque quando as coisas estão mudando, é bem mais fácil mudar. Por exemplo, viajar. É mais fácil viajar sozinho ou sair sozinho do que viajar em grupo, porque aí você tem que decidir, são muitas decisões, aí complica, fica mais complexo. Tá? Então essa é a mensagem para o escorpião. Vamos agora para Sagitário. Sagitarianos. Que os sagitarianos... Deixa eu só confirmar aqui, minha gente. Sagitarianos, uma carta para que eles devem ganhar, o que eles devem escolher e o que eles devem perder. Aqui, ó, Sagitariano. Aqui. Sagitariano, está na hora de ganhar coragem e dar o passo. Essa é uma carta de ir em direção aos seus sonhos, finalmente começar aquele projeto. Você vê que o nosso colega está hesitando, mas essa carta é da coragem, na qual ele está com os sonhos na mão. Vocês estão com os sonhos na mão, né? Tá tudo pronto, já tá tudo pronto. É hora de dar o passo. A hora agora é de coragem e dar o passo, que é uma hora muito difícil, mas já fez toda a pesquisa, já montou tudo, já planejou tudo. Tem um passo que precisa ser dado. E o que deixar para trás? Ideias de limitação, ideias de que você não consegue, de que você está sobrecarregado, de que alguém vai te usar, de que você não vai aguentar. Tá vendo que esse rapazinho tá no chão aqui? Né? De que não tá na hora.
entendeu? Acredite nas suas potencialidades, nas suas habilidades. Cuidado para não ficar se falando, né, que não pode, que não... É claro que as coisas, o medo faz isso, mas vai com medo mesmo. Sabe qual é a melhor maneira de dar um passo? Dá um passinho pequeno. Eita, minha gente, só um minutinho que tá chovendo. Aqui em casa, se não fechar, lascou. Tá? Então, dá um passinho pequeno. No quântico, no mundo das energias, todo passo conta. O importante é se movimentar. Vida é movimento. Quando a gente não se movimenta, ou seja, quando a gente não faz nada, não age, aquilo não anda. É claro que há momentos que isso é o que precisa acontecer. Não fazer nada. Mas não fazer nada, naqueles momentos, é fazer grande coisa. Às vezes é o mais difícil. Tá? Então, é meio complexo essa filosofia aí, mas acho que vocês entenderam. Nesse caso, gente, desculpa aí que tá... Deixa eu acabar aqui do Sagitário, mas eu tenho outra janela que eu preciso fechar. Tá bom? Então, eu encorajo os sagitarianos a darem um passo, mesmo que seja um passinho de bebê. Veja o que dá pra fazer. Pega aquele passão e divide em 5, divide em 12, vai 12 vezes sem juros, mas dê um passinho. Às vezes é uma ligação. Eu tenho que fazer essa ligação. Não sei se vai, o que vai dar, mas faz a ligação. Por quê? Porque quando você faz, você vira a roda da fortuna, que tem conexão já com o anterior. Lembra? Tá tudo conectado aqui. E por isso que se diz, quando eu dou um passo, o universo dá 2. Não é que alguém dá 2 passos, é que dar um passo movimenta a vida e traz uma resposta da vida. Você vai descobrir uma coisa nova, então veja esse lado bom do passo. Algo vai ser dito a você. Todo passo tem reação. Algo vai ser trazido. O universo compensa a coragem, os corajosos, não é porque gosta deles, é porque todo ato de passo, de coragem, ela é recompensada. Existe em nós uma ideia de que, e se não valer a pena? E se eu der o passo errado? Isso não existe. Isso não existe. Todo movimento é movimento. É claro que você vai se preparar da melhor forma possível, mas não existe assim o arrependimento porque algum passo foi dado errado. Isso são boicotes que a gente usa para nos impedir a nós mesmos de dar esses passos. É uma maneira da gente ficar da gente alimenta um pouco esse medo, né? A gente fala, não, mas se eu der o passo errado, não existem passos errados. E se for errado, você vai reconhecer logo na próxima etapa. E que não é errado, porque você vai descobrir que se você não tivesse feito aquilo, você não ia descobrir outra coisa. O caminho de A para D ou de A para F não é direto. Processo, gente, feminino, processo, tudo é processo. Processo é bom. A e meio, B e meio, C e meio. Às vezes só dá para chegar no D depois das coisas que você descobriu no B e no C, que parecem erros, mas não são. Lembrar sempre do bebezinho que cai 1 milhão de vezes antes de aprender a andar e ele não tá nem aí. Essa mente de iniciante é uma boa mente para ter. Não ter vergonha de errar e estar preparado. Se você está muito na dúvida, pense, vou dar esse passo, se eu tiver errado, o que eu faço? Tem uma opção B, mas vai dar tudo certo. Só um minuto que eu vou fechar aqui a minha janela. Que essa louca que tá fazendo lives, fechando janelas. Vamos lá, só tem mais 3. Capricornianos. Vamos lá, Capricornianos. De novo, Lua, Sol ou Ascendente, tá? Então vou pedir aqui
duas cartas, uma para o que os capricornianos devem deixar para trás, e uma... Oi, todo mundo. Resenha, Vanessa, Li. Hello, hello. O que os capricornianos devem ganhar durante essa lua cheia. Lembrando que o período da lua cheia são 2 semanas, tá? Quer dizer, são 2 semanas. Uma mais intensa, depois a gente entra na minguante, mas a minguante não é tão intensa quanto a lua cheia. Então a lua cheia fica ressoando até o começo da próxima lunação, que é a lua nova, dia 30 de abril, que é um eclipse, a propósito, em touro. Vamos lá, o que os capricornianos... Epa, já tem um aqui que tá querendo sair. Querem ganhar, que eles precisam perder. Obrigada. Capricornianos, desapeguem do medo de fazer algo novo. Uma parte da sua psique está pedindo para você fazer alguma coisa nova. Isso é um problema bem capricorniano. Aqui, esse rapaz, por medo de perder, não ganha. Esse rapazinho aqui representa o sobrinho dele que começou também a virar um artesão como ele. E tá vendo como ele tá apegado aqui? Era para ele pegar e virar o professor do sobrinho dele, o mestre, subir de nível, perder um lugar para ganhar outro. Às vezes a gente não consegue fazer isso, a gente quer ficar ali, naquele lugar. A vida às vezes está nos dando um novo cargo, um melhor, e a gente fica ali. O medo de perder qualquer coisa é tão grande, né? É incrível como esse assunto é forte na nossa cultura. Como a falta que o feminino faz em aprender que as perdas são para renascimento, que as perdas são mortes necessárias. O medo da morte, que a morte é perdas, separações, é tudo morte, é tudo as características plutonianas, tá? E o que vocês devem deixar para trás. Nossa, que carta forte! O 10 de copas, um ideal de perfeição. Essa carta geralmente é boa, mas é um lugar quase espiritual, assim. Eu já vi isso realmente com o Capricórnio. O Capricórnio, às vezes, ele tem uma ideia tão boa, tão perfeita do mundo, né? De alinhamento. Ele consegue planejar as coisas de forma tão maravilhosa que ele se agarra a ideais de perfeição e não consegue se movimentar para um outro espaço, tá? Então, vou deixar uma frasezinha que é clichê. Capricornianos, feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Então, nunca a gente deve deixar convicções nos estagnar, porque sempre lembrar que movimento é vida. Não escape, porque tem gente que fica se movimentando, escapando, e tá correndo atrás do próprio rabo, né? Não é isso. Ah, que linda, Suzy. Vamos sim fazer seu mapa, é maravilhoso, você vai amar. Tá? Então, o recado para os capricornianos é esse. Aceitar passar para o próximo nível, porque na realidade é o que está sendo pedido aqui. Às vezes a gente fica tão agarrado que a gente não está vendo que um novo nível está um upgrade. Eu não sei, eu esqueci o nome dessa palavra em português. Uma atualização, né? Tá vindo na nossa direção, tá bom? E abandone um pouco essa perfeição quase espiritual, porque ela vai impedir de você experienciar crescimentos e expansões para frente. Vamos agora para... Gente, agora eu tô morrendo de calor. Aquarianos. Duas cartas para os aquarianos. Quero saber onde os aquarianos têm que ganhar, o que eles devem ganhar,
Aqui, ó, já peguei uma carta. E o que eles devem deixar para trás. Obrigada. Saiu a mesma carta dos virginianos. Exatamente a mesma carta. Interessante. Aquarianos, há parcerias aí querendo ser formadas com vocês. Parcerias que talvez não sejam de iguais, de pessoa, talvez sejam pessoas que não estão na sua mesma profissão, que, sei lá, que você achou que não tinha, que não era por ali, mas que dá uma boa parceria. É uma parceria que eles chamam de win-win, ou seja, os dois ganham, os dois lados ganham. Aqui é um rei, eu esqueci, eu acho que é o Midas esse rei. Ele contrata o Dédalo para construir o labirinto do Minotauro. E ele dá, tá vendo? Ele tá dando dinheiro ao Dédalo e o Dédalo vai dar trabalho a ele. Você vê que eles estão num nível diferente, né? Um nível social, né? Mas um serve ao outro. Então os dois vão ganhar e os dois vão dar também. E o que deixar para trás, no caso dos aquarianos, de novo, essa carta, tá saindo muitas cartas que em geral são boas, mas aqui tá saindo no negativo. Essa carta fala o seguinte: aquarianos, busquem os outros, abandonar um pouco a autossuficiência, né? Essa carta é uma carta de que a pessoa tá querendo ser tudo. Isso é bom em alguns momentos, né? Integração, mas nesse caso está fazendo falta o outro. Então abandonar um pouco, não querer fazer tudo sozinho, não achar que pode fazer tudo sozinho e descobrir que o outro vai trazer informações que você precisa para o bem desse projeto, dessa situação, seja o que for. Pode ser uma amizade, pode ser para família, amigos, trabalho ou amor. Tá, minha gente? É isso. Então, aquarianos, abandonar a ideia de... E eu acho que o aquariano tem isso um pouco, né? De integração total, de tipo assim, de eu me basto, eu me basto, eu me basto, eu me basto. A vida é uma contradição. Sim, nós nos bastamos e sim, o outro contribui. É o paradoxo. São duas coisas, são verdades ao mesmo tempo e parece que elas são excludentes, né? Elas não são. Vamos lá, galera. Última carta para piscianos. Peixes, o último signo aqui. E eu vou pedir para... eu quero uma carta para os piscianos sobre o que eles devem ganhar e o que eles devem perder nesses 15 dias de lua cheia. Ou seja, imaginem duas mãos, né? Uma vai agarrar e a outra vai soltar, né? A outra vai para frente e a outra dá um passo para trás. É mais ou menos isso, essas cartas que a gente tá tirando, tá? Foi a maneira que eu achei de dar para vocês uma dica, que talvez sirva para alguns de vocês sobre esse movimento do céu, que é Plutão, né? Pedindo para a gente se decidir que projeto, que relação a gente vai alimentar e qual não deve ser alimentada mais, tá? Nossa, me arrepiei aqui do lado de cá. Vamos embora, piscianos. Vamos ver o que sai. O que deve ganhar. O que o pisciano quer perder? Isso aqui. Os piscianos estão aí num processo bem feminino, né? Essa carta também já saiu antes. Minha gente, tá todo mundo meio conectado aqui. Olha só que interessante, a gente chegou no final e essa foi a carta de Áries. A gente chegou agora no final, Áries foi o primeiro signo, né? Os piscianos, fincar o pé na realidade e cuidar do cotidiano, há coisas a aprender no cotidiano. Você vê que esse rapazinho aqui tá num lugarzinho que foi plantada várias sementes e elas estão começando a brotar. E quando as sementes começam a brotar, tem que ter muito cuidado, aguar, prestar atenção para elas conseguirem crescer, florescer. Então, é um trabalhinho de base,
Talvez no teu autoconhecimento aí, pisciano, estejam emoções de base, coisas antigas, talvez de criança, de infância, ou no seu trabalho. Prestar atenção na essência das coisas, de onde o trabalho brota. Não são, a ideia não são tão coisas superficiais, mas coisas bem de base, tá? Então essa carta aqui fala de alguém que precisa aprender a viver no mundo terreno, no mundo concreto, no mundo do dinheiro, né? E tá vindo essa energia, tá propícia essa energia de entender a realidade em si. Então, e os piscianos, sendo piscianos, essa é uma carta ouros, né? É muito mais terrena, muito mais virginiana, que é a sombra dos piscianos. O que é a sombra? É aquilo que a gente não percebe, que é nosso e tá lá. E a gente precisa trabalhar aquilo também, precisa acessar aquilo. Todo mundo tem esse lado. Os piscianos vão ter um lado virginiano super bom que está escondido. É difícil às vezes acessar. Mas estuda Virgem, vai ler sobre Virgem. Esqueça essa história que Virgem é chato, Virgem é maravilhoso. Virgem tem... ele é um signo do cuidar, da análise, ou seja, pepino, bote na mão de virginiano, resolve. Virginiano pega o pepino, corta todinho, bota um azeitezinho por cima, bota um balsâmico, depois bota um oréganozinho. Você nem sabe o que é pepino mais. Virou um prato de tapas, como fala no espanhol. Viu? Então, os piscianos se envolverem com esses detalhes bem concretos da vida. Vocês já sonham muito bem, vocês são maravilhosos para acessar outras dimensões, sonharem, criarem, imaginarem. Né? Traz agora um pouco o pé no chão para a poética, vocês vão gostar disso, a poética do cotidiano. Porque tem uma poética em tudo, no virginiano também. Eu digo porque eu tenho Vênus em Virgem. E ela me traz umas coisas lindas, maravilhosas. Muito cuidar, muito alimentar, muito nutrir. Uma artesania, é um amor que é feito com muito concreto e com muita artesania, com muita mão, tá? E o que é que eles têm que deixar para trás? Uma certa sensação assim de que é como se vocês estivessem pensando demais, estrategizando demais, sabe? Estão pensando muito, esse aqui foi o que fez a guerra de Troia, e ele é um ótimo pensador, arquiteto de planos de guerra, entendeu? Planos de ataque. Ele é um bom estrategista, né? Mas as estratégias podem cair por terra se a gente não está o fato, toda teoria cai ou não cai na prática, mas ela vai se mostrar. A teoria nunca é do jeito que a gente pensa, né? Quando a gente vai para a prática, aí a gente corrige a teoria. Algumas partes deu certo e a teoria serve para a gente iniciar alguma coisa. Claro, tem que dar uma pensadinha, tem que pensar, não, vou começar aqui, vou pegar esse pepino, vou tirar da geladeira mais cedo para ele não ficar tão gelado. Enfim, estrategizar é bom, planejar é bom, mas quem mata a cobra e mostra o pau é no terreno. Deu para perceber? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, me digam. É isso, minha gente. A gente já passou aqui, sei lá, 1h e 23 minutos. Eu atendo, eu leio o tarô, eu leio também mapas de revolução solar, que são os mapas anuais, são muito legais, eles dão uma direção para o ano, o que vai acontecer no ano, e são incríveis, assim. Eu também leio o mapa natal mesmo, da pessoa, que é um mapa que não deve ser lido só uma vez, isso é algo que eu estou tentando quebrar, o mapa deve ser estudado. Vamos sim fazer, Suzy. E ele dá muita informação, minha gente. É a psique, é a configuração energética da psique da pessoa inteirinha ali.
E à medida que a gente vai estudando ele, ele vai se revelando, ele vai se revelando. Dá uma ajuda muito legal, dá segurança e dá segurança no sentido de coisas que a gente às vezes já percebeu e não fincou o pé naquilo. Não ficou o pé em certas qualidades, não fincou o pé em certas características. Sabe, a gente vai se aceitando mais. É como ler o livro da própria vida, né? Você fica sabendo da história inteira do personagem, tá bom? Então, vamos sim, vamos conversar. A gente marca, eu leio para todo o Brasil, para todo mundo. Eu leio o mapa para gente na França, em San Diego, em Boston, em Seattle. Isso funciona super bem. Eu compartilho minha tela, vocês conseguem ver meu cursor e super bem. A mesma coisa com o tarô. Incrivelmente, o tarô funciona maravilhosamente bem também online. O quântico é incrível, porque o campo é o campo energético. Então, se a pessoa está conectada, rola. Eu tenho muita facilidade com essa conexão e para a minha surpresa, eu nunca esperava que as leituras pudessem ser tão boas. Eu já faço isso há alguns anos e as leituras são muito fortes, assim, mesmo online. Tá bom? Então, se vocês quiserem ou souberem de alguém que tem interesse, eu faço leituras profundas, muito terapêuticas, super amorosa. O tarô é uma ferramenta extremamente amorosa, lindo, poético. É um prazer falar da vida da gente assim. As coisas vão se encaixando. É isso. Eu agradeço a todo mundo que estava aqui, né? Obrigada pelos comentários, Suzy. Saudades demais. Depois eu vou te mandar as fotos do vestido, viu? Que você... Preciso falar com você depois. E é isso. Eu estou pensando... Eu tenho um sonho que eu queria fazer isso todo dia, só que não com 2 cartas. E uma coisa mais rapidinha. Eu vou tentar ver se me organizo. Preciso trazer se minha Vênus em Virgem aí, ver se eu me organizo. Eu queria pelo menos tentar, por algum tempo, todo dia, oferecer uma carta para cada signo por dia, tá? Então, vou ver se eu consigo fazer isso. Se não, eu vou sempre estar voltando aqui. Mas, um beijo para todo mundo, boa lua cheia. E como eu disse, qualquer dúvida, qualquer necessidade, eu tô aqui. Tenho um imenso prazer de acompanhar os processos emocionais e psíquicos das pessoas com muita poesia, com muita celebração e com muito amor. Obrigada, gratidão pela presença. Eita, e agora?